Fundação Solidariedade apresenta Tira Dúvidas. Sejam muito bem-vindos, citricultores e citricultoras. Está começando agora mais um episódio do Tira Dúvidas, o podcast do projeto Fruto Resiliente, desenvolvido pela Fundação Solidariedade. Eu sou Guilherme Ortega, gerente do projeto. O episódio de hoje tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas que a gente recebeu dos produtores que participam do projeto. Vamos falar hoje sobre o mercado de suco de laranja. Para isso, eu vou receber o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Seja muito bem-vindo, Ibiapaba. Obrigado, Guilherme. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar, nos últimos meses, uma palavra nova entrou no nosso vocabulário: taxação. A nossa equipe de campo recebeu diversas perguntas de produtores naquele momento em que a gente ainda tinha muita incerteza do que aconteceria com a relação comercial Brasil-Estados Unidos. Então, Ibiapaba, nos atualiza sobre o cenário atual da exportação de suco de laranja e como isso pode impactar os produtores brasileiros. Bem, felizmente, esse processo do chamado tarifaço do governo Donald Trump, ele teve um impacto limitado nas exportações de suco de laranja. Vamos lembrar que o presidente Donald Trump, ele anunciou as tarifas de 40% a mais, né, daquelas de 10% que foram anunciadas no Liberation Day. Isso foi em 9 de julho, né, o dia que ele anunciou o tarifaço de 50%. E no dia 30 ou 31 de julho, ele publicou a primeira lista de exceções. E nessa primeira lista de exceções estava lá o suco de laranja, que ficou com apenas, entre aspas, né, a taxação de 10%, mais a tarifa convencional de $415 por tonelada. Do ponto de vista de rentabilidade, isso teve um impacto até que significativo. Embora não tenha impactado nas exportações em si, isso tira a receita da cadeia, porque a gente saiu de uma taxação de $415 para praticamente uma taxação de $750 por tonelada. Então, isso é receita que deixa de entrar na cadeia e deixa de irrigar toda a citricultura, como todo, indústrias, produtores, trabalhadores e etc. E agora, mais recentemente, na última ordem executiva publicada pelo governo Trump, o suco de laranja saiu das tarifas recíprocas, o que significa que agora a gente continua como a gente sempre foi, com as tarifas de $415 por tonelada de suco de laranja equivalente. E os Estados Unidos é o nosso segundo mercado? A gente vende mais suco de laranja para a Europa? Exatamente. O mercado americano é o nosso segundo maior destino. Ele, na safra passada, representou 42% das exportações, enquanto a Europa representou 55% das exportações. É importante a gente lembrar, Guilherme, que nesse período a gente teve também uma taxação de 50% sobre alguns dos principais subprodutos. E a gente está falando principalmente de óleos essenciais, de limoneno, células cítricas, que são produtos importantes dentro da nossa cesta de exportações. Agora, nessa última ordem executiva, parte desses produtos, principalmente os óleos essenciais e a célula cítrica, que nada mais é do que o gominho da laranja, que é recolocado no suco, no local de destino, eles saíram da tarifa de 40% e foram para a tarifa de 10%. E ainda tem o de limoneno, que é um produto importante, utilizado em diversas indústrias, para que ele saia dessa tarifa de 50% e venha para o 10%. Então, ainda tem ali um rabinho, vamos falar assim, para ser resolvido, mas muito melhor do que já esteve. Quando a gente fala de exportação, um ponto importante é a qualidade do suco, né? Que é afetado, claro, pela qualidade da fruta. Esse é um ponto de preocupação, especialmente para os pequenos produtores, porque é essa qualidade que também vai ajudar ele a garantir mercado. No ano passado, a gente sofreu bastante com a qualidade da fruta entregue. Existe um impacto comercial nessa qualidade sobre a exportação de suco de laranja? Acho que o grande ponto, Guilherme, é a junção de dois fatores. Os preços recordes da última safra, junto com um suco de qualidade inferior. Então, resumindo, a gente vendeu um suco caro com uma qualidade inferior se comparado com o que o consumidor estava acostumado a consumir nos últimos anos. E o grande impacto disso é na demanda. Então, assim, nesta safra agora, nos primeiros meses pelo menos, a gente tem visto a demanda bem lenta, e isso obviamente é preocupante. A gente
enfim, tem aí mais ou menos uma estimativa de que a demanda na Europa esteja pelo menos 20%, 25% menor do que em comparação com o ano passado, que, enfim, é bastante preocupante. Agora, claro, à medida que os preços internacionais eles voltarem para uma curva que ela é um pouco mais dentro do que o consumidor está acostumado e a gente tiver um suco de melhor qualidade, existe uma tendência para que parte desse consumo ele seja restabelecido. A grande dúvida é que existem engarrafadores, uma boa parte dos principais engarrafadores na Europa lançaram produtos novos nesse período para se defender desses preços altos. Então nós tivemos um lançamento grande de linhas de néctares, que é um suco diluído a 50%, ou seja, ele puxa 50% menos produto do que comparado com o suco 100%, e a utilização do suco de laranja como ingrediente junto com outras frutas, que é um fenômeno que já é, de certa forma, antigo, mas que neste último ano ele foi mais proeminente. A gente viu muito lançamento de produtos com mixes de frutas para diluir o custo de matéria-prima, não só do suco de laranja, mas de outros sucos que também acabaram subindo bastante no mercado internacional. E esse tipo de consumo ele não volta, porque o engarrafador não vai deixar de fazer esses produtos, os néctares e os mixes de fruta, para voltar a vender suco 100%. Então a gente tem um desafio grande pela frente, que é reconquistar essa atenção do consumidor e o paladar dele. O Brasil ele já tem um produto de alta qualidade, mas a gente é muito dependente do clima. E o que a gente viu na última safra, basicamente, foram problemas climáticos que a gente teve aqui no Cinturão Citrícola de São Paulo, Minas Gerais, que, enfim, trouxeram problemas graves ali para a qualidade do suco. Então, não se trata da qualidade do produtor brasileiro, não se trata da qualidade da indústria brasileira, mas se trata de condições climáticas que, às vezes, influenciam bastante nessa qualidade do suco. Existem outros aspectos também, como, por exemplo, o adensamento, que do ponto de vista de produtividade, ele foi bastante importante nos últimos anos para uma produção maior de número de caixas por hectare, mas que traz ali também algum impacto sobre a qualidade da fruta, justamente por conta de insolação, entre outros pontos. Essa junção de um suco de qualidade com grande escala é que faz do Brasil o grande líder mundial nesse setor. Agora, obviamente, não adianta você ter escala se você não tem qualidade. E também só ter qualidade e não ter escala num negócio como esse também é meio complicado. Então, acho que o grande desafio nos próximos anos é conseguir equilibrar a escala que o Brasil tem com uma qualidade superior. Para finalizar, eu vou rodar aqui a pergunta que a gente recebeu de um produtor que participa do projeto Fruto Resiliente. É o Rodrigo, do município de Aguaí. Fala, Rodrigo. A minha pergunta é o seguinte: o que esperar do setor, visualizando que em menos de 300 dias a gente sai de um horizonte azul e bonito para uma turbulência tão grande quanto essa, né? Tendo dificuldade para vender a laranja e com problemas de talvez perder essa laranja na planta por falta de consumo no mercado lá fora, né? Então a gente, como pequeno produtor, com as dificuldades da formação de pomar, função de green, e agora com esse impasse aí da queda brusca do preço do suco laranja lá fora, e uma expectativa não muito legal, né? Queria entender de vocês aí que são especialistas nessa parte de exportação de suco, o que a gente pode esperar do setor para os próximos anos. Bem, primeiro, obrigado ao Rodrigo aí pela questão, enfim, uma questão que acho que é bastante urgente hoje, bastante presente no mercado de citros. Rodrigo, o que eu posso falar para você, meu caro? Que tem pelo menos 1 ano e meio que a Citrus BR ela vem alertando o mercado sobre o que está acontecendo agora. Foram diversas as manifestações que a Citrus BR trouxe ao longo desse período, alertando para as dificuldades que os engarrafadores estavam tendo, principalmente na Europa, para conseguir vender o suco de laranja a preços recordes. E isso, inclusive, fez com que empresas tradicionais no mercado, algumas literalmente quebrassem e outras passassem por dificuldades financeiras gravíssimas, porque no final das contas o engarrafador ele ficou numa posição de sanduíche, ele ficou pressionado pelo aumento do preço da matéria-prima do Brasil. Não existia praticamente oferta na Flórida, né? Então, assim, outros players não eram capazes de suprir essa oferta brasileira.
Por outro lado, o varejo se recusou a repassar integralmente o aumento de custos, até porque o aumento até então já era responsável por uma queda na demanda de suco de laranja, porque o consumidor ele muda de produto. Se ele entende que aquele produto está caro, ele vai consumir outra coisa. O suco de laranja é um produto super elástico, o que significa que se o preço sobe, o consumo desce. E é isso. E como o preço subiu muito, o consumo caiu muito. E agora a gente vai ter que atravessar esse período, mas daqui a algum tempo as coisas elas vão se reorganizar. Vão se reorganizar como? Em que patamar? Aí eu não sei. Aí a gente vai ter que viver para ver. Biapaba, muito obrigado pela sua participação, por dedicar esse tempo para conversar comigo e com os produtores do projeto Fruto Resiliente. Obrigado, Guilherme, parabéns pelo projeto de vocês e sempre que vocês precisarem, a Citrus BR está de portas abertas. Encerramos por aqui o episódio de hoje. Como sempre fica o recado, se você é um produtor ou produtora de laranja, quer saber mais ou acessar os materiais do projeto gratuitamente, incluindo todos os outros episódios do Tira Dúvidas, acesse citrusconecta.org/fruto resiliente. Lá você encontra também um canal direto de contato com a equipe do projeto da Fundação Solidaridade. Obrigado e até a próxima. Tira Dúvidas. Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidaridade.